Fala galera, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu sou graduando em Geografia e vou ser um dos responsáveis por ministrar essa disciplina aqui no Prepara Enem. A aula de hoje vai ser sobre um tema que possui certa recorrência em vestibulares, que é fontes energéticas. Bom, antes de começar o vídeo, eu já vou pedindo para vocês deixarem um gostei, se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e compartilhar com seus amigos que também vão fazer o Enem. Bora para a aula? Então, gente, para começar a nossa conversa, eu gostaria de iniciar respondendo a seguinte pergunta: o que são fontes energéticas? Bom, basicamente, fontes energéticas são quaisquer recursos dos quais se pode obter energia. E nós podemos dividir essas fontes em algumas categorias que eu estarei mostrando para vocês no decorrer da aula. Bom, o primeiro tipo de fonte que nós vamos ver é o das fontes primárias. E o que são fontes primárias? Bom, são fontes de energia que são encontradas normalmente na natureza, em seu estado bruto. E alguns exemplos de fontes primárias que eu trouxe aqui para vocês são água de rios, mares, oceanos, petróleo bruto, gás natural, carvão mineral, vento e até mesmo o sol, que nos fornece energia solar. Já as fontes secundárias são obtidas a partir da conversão das fontes primárias, por meio de altos fornos, refinarias ou usinas, por exemplo, para que elas possam ser utilizadas como energia elétrica ou como combustíveis. E aí, como exemplos, eu trouxe a eletricidade, que pode ter origem hidráulica, ou seja, a partir da força do movimento da água, ou termoelétrica, ou seja, a partir da energia liberada por qualquer produto que possa gerar calor, como o petróleo, o carvão e o urânio. E também outros exemplos de fontes secundárias que nós estamos bastante acostumados, que estão presentes no nosso dia a dia, são os derivados do petróleo. Já que o petróleo bruto é levado para as refinarias, onde ele é submetido a uma série de processos dos quais se obtém derivados como a gasolina, o óleo diesel, o gás de liquefeito de petróleo e o querosene, né, que são utilizados como combustíveis e para uma série é, de outras funções também. Bom, dando prosseguimento, agora vamos falar um pouco sobre fontes renováveis. Bom, fontes renováveis são fontes cujo tempo de recomposição na natureza é relativamente curto em relação ao tempo de vida humano. Ou seja, são fontes que se recompõem na natureza rapidamente e, portanto, não correm risco de esgotamento. E aí, como exemplos, eu trouxe a energia hidráulica, que é a energia obtida a partir do movimento da água, a energia eólica, obtida a partir dos ventos, a energia da biomassa, consiste na utilização de matéria orgânica para a produção de energia, como a lenha, o carvão vegetal, o bagaço da cana-de-açúcar, e dentre outras plantas, resíduos agrícolas, excrementos e até mesmo lixo. Pode ser usado para obtenção de energia da biomassa. Além disso, temos também a energia geotérmica, que é aquela energia obtida a partir do calor interno da Terra. Também a energia solar, proveniente da, do Sol. E também a energia maremotriz, que é a energia obtida a partir do movimento das marés. Dando prosseguimento, vamos falar agora um pouco sobre as fontes não renováveis. Bom, as fontes não renováveis são as fontes que não podem ser regeneradas após seu esgotamento. Ou seja, são fontes que, após consumidas, após terem todos os seus estoques consumidos, não poderão mais se recompor na natureza. E aí, como exemplos, eu trouxe o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses três, inclusive, são os que nós chamamos de combustíveis fósseis, que são combustíveis que se originam a partir da decomposição dos seres vivos ao longo de milhares de anos. E o grande problema da utilização desses combustíveis fósseis como fonte de energia é que a queima desses produtos gera gases extremamente poluentes, como por exemplo o dióxido de carbono, que intensificam o processo do aquecimento global. Então é por isso que a utilização desses combustíveis fósseis pode ser tão prejudicial
ao planeta de forma geral. E também, outro exemplo de fonte não renovável é o urânio, que é o elemento químico utilizado para a produção de energia nuclear, a partir da fissão desse elemento. E aí, para dar um pouco mais de ilustração para a aula, eu trouxe alguns dados de um relatório produzido pela BP, que é uma multinacional do ramo de petróleo e gás, é uma das maiores do mundo. Esse relatório é de... o relatório do qual eu tirei esses dados é desse ano, e inclusive estará na descrição do vídeo, para caso vocês queiram conferir. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar com esses dados, que é bastante alarmante, aqui nesse primeiro gráfico aqui da esquerda, ele mostra o consumo de fontes primárias no mundo, e o da direita mostra as porcentagens de cada fonte primária no consumo mundial. E bom, aqui está em inglês, mas basicamente o verde é o petróleo, o vermelho representa o gás natural, o cinza representa o carvão, o amarelo representa a energia nuclear, o azul representa a hidroeletricidade e as energias renováveis foram representadas pela cor laranja. E aí, como vocês podem observar, o mundo ainda depende muito das fontes não renováveis de energia. Como vocês podem ver aqui no gráfico da porcentagem de cada fonte no consumo global, o petróleo é disparado primeiro, com mais de 30% de porcentagem. Em segundo vem o carvão, depois o gás natural, e aí lá embaixo vem a hidroeletricidade com menos de 10%. Depois vem as energias renováveis, que recentemente ultrapassaram a energia nuclear, e em último lugar ficou a energia nuclear. Mas então, o que fica de alarmante mesmo nesses gráficos, como vocês podem observar, é que justamente as três principais fontes de energia global são combustíveis fósseis, ou seja, são três fontes não renováveis. Isso mostra o quanto que o mundo precisa começar a atentar para essa questão, a ter uma preocupação maior com isso, porque vai chegar um momento que essas fontes vão se esgotar e aí nós vamos ter um sério problema. Então é importante que o mundo, de uma forma geral, comece a investir mais em fontes renováveis para que nós não acabemos entrando em uma crise ou coisa parecida. Seguindo adiante, agora eu vou comentar um pouco sobre algumas das principais fontes de energia do mundo, a começar pelo petróleo, que é a fonte mais utilizada no planeta. O petróleo é uma fonte primária, não renovável e bastante prejudicial ao meio ambiente, já que além de emitir gases poluentes durante sua queima, ele ainda pode gerar danos gigantescos ao meio ambiente em acidentes em que ocorre o vazamento desse material em oceanos, por exemplo. Bom, e é importante salientar que o petróleo teve um grande peso na estruturação da sociedade contemporânea. E para perceber isso, basta pensar no quanto o petróleo está presente no nosso dia a dia. Isso porque, além de ser usado para a produção de combustíveis, o petróleo também é utilizado como matéria-prima para uma série de produtos, tais como chicletes, cosméticos, produtos de limpeza como detergentes, calçados feitos de borracha sintética, pneus, garrafas plásticas, asfalto e até mesmo alguns tipos de tecido. Eu ainda poderia citar vários outros produtos que utilizam petróleo em sua composição, mas aí essa aula não acabaria nunca. E além disso, vale também mencionar os conflitos por causa do petróleo que ocorrem no mundo até os dias de hoje, infelizmente. Bom, mas também é importante ressaltar o fato de que o domínio da produção e das tecnologias de derivação do petróleo e suas diversas aplicações foi crucial para o crescimento econômico e consolidação dos Estados Unidos da América como maior potência industrial ao fim do século XIX. E agora eu vou falar um pouco sobre o gás natural. Bom, o gás natural, assim como o petróleo, também é uma fonte primária e não renovável, e
é considerado uma fonte um pouco mais limpa do que os outros derivados do petróleo e o carvão mineral. No entanto, há estudos que contestam a utilização do gás natural como uma fonte de energia mais limpa, porque apesar de ele realmente ser menos agressivo ao meio ambiente do que o petróleo e o carvão mineral, ele também liberaria gases poluentes para a atmosfera em seu processo de produção, né? Principalmente por ser também um combustível fóssil. Quanto ao seu uso, o gás natural pode ser utilizado, por exemplo, para aquecer as caldeiras das usinas termoelétricas, para a geração de eletricidade e em residências também para o aquecimento residencial em si e também para aquecimento de água. E além disso também pode ser usado em automóveis, substituindo combustíveis como a gasolina, o álcool e o diesel. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha de origem fóssil e, assim como os anteriores, também é uma fonte não renovável e também altamente poluidora. Além disso, o combustível fóssil mais abundante na natureza. Mas vale destacar que a queima desse material nas termoelétricas libera uma série de gases que intensificam o efeito estufa e a poluição, como o dióxido de carbono, o enxofre e o metano. E quanto à sua utilização, o carvão começou a ser utilizado mais intensamente em meados do século XVIII, que corresponde ao período da Revolução Industrial, em que o carvão era utilizado para viabilizar o funcionamento das máquinas a vapor. Atualmente, o uso do carvão mineral diminuiu, já que outras fontes, como o petróleo e o gás natural, têm sido mais exploradas. Mas ainda assim, o carvão ainda é bastante utilizado tanto para a produção de energia elétrica quanto na indústria siderúrgica. Agora, sobre a energia nuclear, bom, ela é produzida nas usinas termonucleares a partir da utilização do calor proveniente da fissão do urânio para gerar eletricidade. Não é uma fonte renovável e alguns até consideram como uma fonte limpa, apesar de haver uma série de grandes ressalvas. Um dos principais problemas relacionados a essa fonte de energia é que, em muitos casos, a opção pelo investimento nela é muito mais por conta de motivações políticas do que pela preocupação com o planeta. Isso porque, no século XX, quando foi descoberto o poder das forças nucleares, que podem ser utilizadas, por exemplo, na fabricação de bombas atômicas, alguns países, sobretudo os mais ricos, passaram a investir nessa energia, né, na energia nuclear, não somente para a produção de eletricidade, mas sobretudo para ampliação de seus poderios bélicos. E além disso, outra ressalva que deve ser feita a respeito dessa energia é o alto risco que a produção desse tipo de energia oferece, já que já ocorreram acidentes gravíssimos ao redor do mundo, como por exemplo o de Chernobyl em 1986 e o de Fukushima no Japão em 2011. Partindo agora para a hidroeletricidade, o primeiro ponto a se destacar é que esta é a fonte renovável mais utilizada no planeta. Mas apesar de ser considerada uma fonte de energia limpa, a instalação das usinas hidrelétricas pode gerar impactos sociais e ambientais gigantescos, já que muitas vezes enormes espaços que envolvem áreas residenciais, ambientalmente protegidas e até mesmo territórios indígenas são alagados para realizar a instalação dessas usinas. Atualmente, países considerados em desenvolvimento, em especial aqueles que possuem rica hidrografia e relevo propício à movimentação das turbinas, possuem algumas das maiores usinas do planeta, como é o caso da usina de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e a de Três Gargantas, na China, que inclusive é a usina que está nessa imagem aí do slide. Já em países mais ricos, o uso desse tipo de energia vem decaindo, já que boa parte deles já possui seus territórios bem saturados e, portanto, sem espaço para a construção de usinas hidrelétricas, o que acaba demandando investimento em outras fontes energéticas, como os combustíveis fósseis ou a energia nuclear. Para finalizar a aula, vamos resolver uma questão do Enem de 2010,
que diz o seguinte: deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implementada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Bom, então vamos às alternativas. Letra A. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Letra B. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Letra C. Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Letra D. Fotovoltaica, que é a energia obtida através da conversão da luz solar em eletricidade, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Ou letra E, hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Bom, então vamos lá. Como ele quer a que causa o menor impacto ambiental possível, a gente já pode descartar algumas, como por exemplo a hidrelétrica, a nuclear e a termoelétrica. Então, só nos resta a letra B e a letra D. Vamos olhar a letra B primeiramente. A letra B diz: eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Bom, em momento algum no texto, ele diz que a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia e nem sequer diz que a incidência de ventos no local é propícia para a instalação desse tipo de energia. A resposta, portanto, é a letra D, né, energia fotovoltaica, justamente porque no texto diz que o local possui uma incidência solar alta ao longo do ano e esse é o principal requisito para a implantação desse tipo de energia. Então, a resposta é a letra D. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco e até a próxima.